E aí galera, tudo bem com vocês? Ixi, ó, batendo aqui no negócio. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre, eu sou aluno do... Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre, eu sou aluno do primeiro ano de Medicina da Unicid e eu vou falar aqui as minhas impressões com relação ao curso de Medicina, os pontos positivos e negativos e por que você deve fazer a faculdade de Medicina. Eu sei que tem vários vídeos no YouTube com relação a isso, mas eu queria dar as minhas impressões. É bom porque tem vários vídeos, mas as impressões são particulares, então é bom porque cada um tem o seu ponto de vista. No final do vídeo eu também gostaria de dar uma mensagem, deixar uma mensagem pro pessoal que vai prestar Enem. E é isso, gente. Depois da vinheta a gente conversa. Antes de começar o vídeo, eu queria deixar bem claro que em nenhum momento eu quis ofender ninguém, não quis ofender nenhuma instituição, não quis ofender nada, que essa é a minha impressão e outras pessoas que fizeram vídeos semelhantes também têm a impressão delas. E se pessoas da minha instituição forem fazer o vídeo também vão ter impressões convergentes e outras impressões também. Então, isso é o que eu vejo, tá, gente? Bom, o primeiro ponto é que a faculdade de medicina é um curso muito caro. Isso daí é clichê, claro, tal, mas o custo de vida ele é muito elevado. Então, assim, para quem tem baixa renda, eu digo isso porque eu sou prounista, vocês precisam se desdobrar bastante. Dependendo da instituição, eu acho que isso daí acontece na maioria das instituições, especialmente para quem passa pelo ProUni, ou então até instituições públicas isso acontece também. A burocracia para vocês conseguirem uma ajuda de custo é muito alta. Vocês têm que mandar documento, têm que aguardar prazo, tudo. E às vezes vocês podem começar o ano de vocês, tal, o ano letivo, e ainda não ter tido o benefício liberado. Então, não é só o benefício financeiro, né, ajuda de custo. Na minha faculdade, e na verdade para o ProUni, né, a gente tem uma ajuda de custo de R$ 400, o que eu acho muito pouco, mas assim, já dá uma ajuda, é melhor do que nada. E depende assim, gente, para quem for ProUni e é de baixa renda, eu recomendo muito que vocês façam em locais próximos. Mas se vocês tiverem condições de vir para cá tudo, de também sobreviver com essa ajuda de custo, aí sim compensa. E é isso, essa primeira parte. Bom, gente, outro ponto que eu queria tocar é com relação às pessoas. Eu, assim, no início do curso foi muito bem recebido, eu não tenho que reclamar tanto dos veteranos, todo mundo tal, o pessoal da turma, mas não é todo mundo que é aberto à amizade. Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura, porque por mais que você não tenha nem conversado com algumas pessoas, tem gente que não vai gostar de vocês, e isso eu acho que é normal em qualquer curso. Então você tem que ter um jogo de cintura para coexistir com todos os tipos de pessoas possíveis na faculdade de medicina. Então, porque, gente, são 6 anos que a gente vai passar junto. Então, por mais que tenha alguém que não goste de vocês, vocês precisam saber lidar com essas pessoas na instituição, como alunos, tal. Você tem, porque às vezes vai ter trabalho em grupo que vocês vão fazer juntos, tudo. Então, vocês precisam aprender a conviver com as pessoas. Assim, eu não tive muito problema com relação a isso, mas tem pessoas sim que não fizeram amizade comigo, mas isso acontece e aconteceu em outros momentos, tudo. Mas assim, o foco é você lembrar que você está fazendo medicina, você está onde você queria chegar, que assim como todos que estão ali, você tem mérito por estar ocupando aquela cadeira. Então você tem que aprender a conviver com as pessoas. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês.
vocês nunca em nenhum lugar, seja na medicina, seja em engenharia, seja em qualquer outro curso ou profissão, tudo, vocês nunca vão agradar a todos. Mas vocês precisam ter ciência de que vocês têm que aprender a conviver com as pessoas, têm que aprender a coexistir, a ocupar espaço com elas, tudo, a trabalhar com pessoas que não gostam de vocês também, porque é assim pra vida, gente. Então não é só na faculdade de medicina. Outro ponto complicado que eu diria para vocês é que a faculdade ela tem muito conteúdo. Eu assim me acostumei sim com o método PBL, eu gostei do método, mas a gente tem que se matar muito, muito, muito de estudar, gente, sério. E eu sei que a medicina você tem que fazer isso, é óbvio, né? Você está fazendo simplesmente um curso que vai cuidar da vida de outras pessoas e você vai ter um peso muito grande na vida delas. Mas assim, chega a ser desumana a quantidade de coisa que a gente tem que estudar. Então, assim, o que eu diria para vocês precisam se organizar muito. Tanto é que vocês viram, né, que eu de vez em quando eu dou uma sumida tanto do canal tal. Eu até mexo um pouco mais no Instagram, tudo, eu tenho um pouco mais de acesso ao meu Facebook, mas gravar vídeo é um pouco mais complicado, porque demanda um pouquinho de tempo tal. Então, assim, não se preocupem, eu sempre posto vídeos aos domingos, mas não necessariamente todos os domingos, porque às vezes eu tô muito, muito atolado. E eu vou começar agora uma tutoria de processos metabólicos e a gente vai entrar muita bioquímica no curso, tanto em morfofuncional, tudo. Então o curso ele vai ficar bem denso, assim, bem pesado, mas assim, sendo bem particular, uma questão minha, eu gosto bastante de bioquímica, mas eu sei que a bioquímica na faculdade ela é muito mais embaixo do que no ensino médio. Então assim, gente, a quantidade de conteúdos é muito grande mesmo, assim, chega a ser exagerado. Mas eu entendo que o curso ele exige isso e vocês precisam aprender a administrar o tempo para trabalhar essa questão, tá? Outro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é que eu, pelo menos, eu não considero um ponto ruim, eu considero um ponto positivo, mas muita gente considera negativo por um simples motivo. Tem gente que tem muita dificuldade de se expressar, de trabalhar em grupo, de participar de dinâmica. O curso de medicina, gente, ele é um curso em que vocês vão ter que se expor muito, vocês não vão ficar restritos, fechados, vocês vão participar de dinâmica, vocês vão participar de discussões, de tudo, e vocês vão ter que participar, vocês vão ter que se mostrar. Então, assim, se você tem um perfil muito introvertido, eu sugiro assim que vocês comecem a trabalhar um pouco isso, mas como a graduação ela tem 6 anos, vocês conseguem desenvolver isso ao longo do tempo. Uns têm mais dificuldade, outros menos, mas o que eu consigo perceber é que pelo menos na minha turma tem pessoas assim que tem muita timidez, mas você percebe que elas fazem bastante esforço para conseguir falar, para conseguir se colocar, se posicionar, e aos poucos essas pessoas vão se desenvolvendo. Então não entre em desespero, mas eu posso dizer para vocês que o curso de medicina é um curso muito participativo e vocês vão ter que se expor a todo momento, vão ter que mostrar o posicionamento de vocês, vão ter que expor as ideias de vocês, vão ter que discutir, vão ter que demonstrar conteúdo. Quando vocês estudam, vocês têm que colocar conhecimento na conversa, tudo. Quando é alguma discussão, especialmente se o método for PBL, uma discussão tutorial, então vocês, de tutoria, aliás, então vocês têm que se expor. E eu acho que no método tradicional também tem bastante essa questão, especialmente pelo fato de ter as ligas, tudo, e eu nem entrei em liga ainda, mas assim, eu participo bastante, então é uma coisa que vale a pena vocês analisarem. Mais uma coisa que se linka um pouco com o primeiro problema que eu falei para vocês é a distância. Geralmente não, medicina é um curso difícil, então não necessariamente a gente vai conseguir no local que a gente mora tudo. Por exemplo, eu tinha uma preferência, se eu conseguisse passar pelo ProUni, aqui em Santo André tem a FMABC, mas a FMABC a minha nota não daria para passar lá. Mas aí eu passei na Unicid, que é uma instituição muito boa, gente. Eu recomendo muito para vocês.
E só que a questão da distância pesa um pouco para mim. Tanto é que eu vou ter que me mudar até dezembro, ou no máximo assim, das férias, tudo. Eu vou me mudar para perto da faculdade, não para a região de Pinheiros, que é onde a faculdade se localiza, que é uma região muito, muito cara aqui em São Paulo. Eu vou para o Butantã. Então, assim, fica uns 20 minutos mais ou menos da faculdade, mas é muito melhor do que Santo André, que eu gasto, dependendo do trânsito, eu posso chegar até 2 horas para alcançar a faculdade. Então, assim, eu acho que é um problema crônico na medicina, mas talvez em outros cursos também, porque tem uma... caramba, qual que é o termo? Lembrei. Tem uma migração muito... Nossa, eu tentando lembrar disso, gente. Mas tem uma quantidade de migração muito grande, assim, entre cursos, entre regiões, por conta da faculdade. Então, é um deslocamento bem intenso. E isso daí gera uma sobrecarga, tanto uma sobrecarga psicológica, emocional, mas também gera uma questão financeira que vai ter que entrar também. Por exemplo, eu às vezes estava em fechamento de tutoria, terminei o fechamento assim um pouquinho em cima da hora e a gente tinha que correr para a faculdade. De ônibus eu chegaria completamente atrasado, então o que eu fiz? Eu tive que pagar o Uber. Então eu gastei muito, muito, muito com Uber e assim é complicado, gente, porque pesa demais. E eu trabalho, beleza, mas tem gente que não trabalha, depende só da ajuda de custo, por exemplo, dos R$ 400. E é o que a gente conversou, né? Os 400 nem sempre cai, o valor, a ajuda de custo, nem sempre cai no tempo em que você começa a graduação. Eu acho que na maioria das vezes não, né? Então você fica uns 2 meses, mais ou menos assim, dependendo de si mesmo, assim. E é complicado, gente. É um curso caro. Mais uma dica, gente. Aliás, dica não, né? Mais uma questão é a organização de estudo. A gente tá no vestibular e às vezes pensa que vai ser a mesma coisa quando a gente passa. Até quem tá mais calibrado, tal, a pessoa que tá há uns 2, 3, 4, 5, 6 anos estudando tal sozinho, acaba tendo dificuldade para se organizar. Então, a faculdade ela não ensina como vocês precisam se organizar. Os veteranos tal, tudo pode até dar umas sugestões para vocês tudo e aproveitem isso porque isso ajuda bastante. Mas o que eu percebo é que no início assim é muito complicado. Isso aconteceu até comigo. Você conseguir ter uma sintonia com relação aos estudos, a saber como você vai estudar tudo, como você vai administrar o seu tempo. Mas assim é muito difícil assim, porque é difícil estudar, por exemplo, nos cursos tradicionais eles têm anatomia topográfica e tal, mas pra gente é morfofuncional. Então, morfofuncional, para quem é método PBL, entra um monte de coisa, por exemplo, a gente está vendo desenvolvimento fetal, ou até mesmo aparelhos reprodutores. A gente tem tanto que estudar a parte fisiológica, a gente tem que estudar a parte anatômica, a gente tem que estudar um pouquinho de endócrino que entra também, a gente tem que estudar um pouquinho de êmbrio. Então, assim, entra muita coisa de uma vez, pelo menos no PBL. E é difícil você estudar, você administrar isso, você ir atrás das referências. Então, o que eu diria, aproveitem bastante os veteranos, eles ajudam bastante nisso, mas também tentem perceber qual a melhor forma de vocês aprenderem, se vocês aprendem mais por leitura, se vocês precisam ver um videozinho antes de ir para a leitura, se vocês gostam de fazer algumas questões antes, previamente, tal, para vocês verem o que vocês sabem do assunto. Mas assim, é uma coisa muito particular isso. Então, a questão de estudar na faculdade é uma questão complicada. Então, é uma questão que dá trabalho, mas quando você pega a mão disso daí, você meio que sistematiza, então ajuda bastante. Outra coisa, gente, que se linka também com outras coisas que eu falei, é o curso. Ele é um curso muito denso, então ele exige muito tempo de vocês. Eu não sei como eu consigo trabalhar e fazer medicina. Eu trabalho de madrugada, eu trabalho
das 11h40 até as 5h20, e eu tô conseguindo tranquilo lidar assim com o tempo, tudo, mas eu sempre tenho que, eu às vezes sofro um pouco com relação à sobrecarga, tudo. Eu cheguei, inclusive, a não conseguir ir um dia no serviço, e eu pedi uma liberação de banco para que eu não ficasse com falta, porque eu realmente estava extenuado, estava muito, muito cansado, que foi semana de prova, então foi prova prática, prova teórica, um monte de coisa para estudar, fechamento de tutoria e tal. Então, gente, assim, você se desgasta muito, e se vocês trabalham, por exemplo, a situação é muito, muito delicada. Quem tem interesse em conciliar trabalho com a faculdade de medicina, porque realmente a ajuda de custo não é muito satisfatória, eu recomendo que vocês achem alguma coisa que seja bem tranquila assim para vocês. Call center, telemarketing de madrugada, essas coisas geralmente tem uma carga horária muito tranquila, não tem muita ligação, tal, é uma coisa bem tranquila mesmo, e vocês vão trabalhar, vão ter o dinheiro de vocês todo final de mês e ajuda. Então, mas tem outras áreas também, não sei, mas assim, o que eu diria para vocês é vejam alguma coisa que seja condizente e tal, que dê para vocês manterem com a faculdade de medicina. Eu disse telemarketing porque vocês sabem que a carga horária ela é bem baixa, mas assim, tem outras coisas também. Então vejam alguma coisa que dê para conciliar. Para quem tenha a sorte de não ter que conciliar, mesmo assim o curso também ele é bem puxado, ele é muito puxado, e então aproveitem, valorizem isso. E é isso, gente. O curso ele é puxado para todo mundo, ele é denso, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa além do que vocês têm do curso, tem muita hora complementar que a gente precisa matar, entre aspas, essa hora, participar de simpósio, participar de alguma conferência, de alguma coisa, e é complicado. Por exemplo, eu entrei até em mentoria. Então eu tenho atividade de mentoria, uma vez por mês a gente encontra, então é tranquilo. E, por exemplo, agora a gente vai conversar com um cirurgião e vai aprender a montar currículo de medicina. E por que a gente vai aprender a montar currículo de medicina agora? Porque tem pessoas da minha turma de mentoria que elas estão em etapas muito mais avançadas que eu. Então elas já estão para entrar no internato, tem gente que já está quase acabando o internato. Então o pessoal já está começando a pensar nessa parte também. E eu acho muito enriquecedor. Aproveitem o máximo que vocês puderem. E por fim, gente, esse vídeo eu trabalhei com os prós e contras, só que meio de uma forma fundida e dinâmica. Era a intenção mesmo fazer isso. O que eu gostaria de deixar de mensagem é que eu estou muito, muito satisfeito por estar fazendo medicina. Eu gosto muito do meu curso, apesar de ter situações de fato que desagradam a gente, tanto com relação às pessoas, como também em relação a nós, a mim mesmo, por exemplo, às vezes, que queria ter mais tempo. Vocês vão ter muitas chateações, vocês vão ter desentendimentos, isso é normal, mas o mais importante é saber que no final da graduação vocês vão se formar, vocês vão ser médicos. Então, sempre que tiver alguma dificuldade, lembra, quando vocês estiverem fazendo medicina, lembra, eu vou ser médico, isso é o que importa, é o que eu sempre quis, é o que eu lutei para conseguir, e isso é o que importa. No final eu vou conseguir aplicar meu conhecimento e ajudar as pessoas, porque quando você entra na medicina, você vai ter muita dificuldade, muita coisa, você vai ter pessoas que vão ter interesses, e isso é normal. Mas o mais importante, gente, é que vocês vão estar com a formação acadêmica de vocês vai estar acontecendo. Então, tudo que vocês puderem fazer para trabalhar tudo, como eu falei, todo mundo que está na faculdade de medicina está por um mérito próprio, seja qual for ele, eu não estou aqui julgando. Então, cada pessoa tem que trabalhar para se desenvolver, para trabalhar o seu desenvolvimento acadêmico, para trabalhar a sua formação. Então vocês têm a escolha nas mãos do médico que vocês querem ser. Se é um médico que não está nem aí para conteúdo, se é um médico que gosta de aprofundar as coisas, se é um médico que não liga para as pessoas, se é um médico que gosta de olhar nos olhos e conversar com as pessoas, que gosta de ir além de um diagnóstico biológico propriamente do paradigma biomédico,
que é só você ficar diagnosticando a parte biológica e não pensar também se a pessoa se sente bem, se ela discutiu com alguém, se ela se sente mal. Então, assim, é muito importante vocês trabalharem e verem qual médico vocês querem ser. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem para quem está fazendo agora vestibular, tudo, aproveitem o que vocês aprenderam, todo o conhecimento que vocês tiveram até esse ponto, ele vai ser totalmente importante, porque quando vocês têm conhecimento prévio, vocês têm algum destaque na faculdade, vocês conseguem se desenvolver, vocês não têm dificuldade nas coisas. Vocês, obviamente, vão ter dificuldade em muitas coisas, mas vocês têm um pouco mais de facilidade para se desenvolver na faculdade, vocês gostam um pouco mais das coisas, tudo. E o que eu diria para vocês, aproveitem tudo que vocês aprenderam, porque isso não vai ser desperdiçado e vai ser muito, muito útil na faculdade. E mais, é importante que vocês estejam nesse momento fazendo provas, que vocês estejam trabalhando de uma forma mais direcionada, porque a gente não tem mais tempo para aprender coisas. O aprender ele ficou lá atrás. Talvez vocês assimilem alguma coisa ou outra treinando provas. Por exemplo, eu não lembro um detalhezinho de alguma coisa ou isso ou aquilo. Vocês acabam, quando corrige a resolução comentada da prova, vocês assimilam muitas coisas, vocês reforçam coisas que vocês já estudaram e acabam até aprendendo alguma coisa ou outra. Mas agora não é o momento de estar hibernado, falando, não, vou estudar para aprender eletromagnetismo. Não, gente, eu passei sem saber um monte de coisas que eu falei, eu não vou aprender isso aqui, foda-se. Então, assim, por exemplo, números complexos. Eu nunca aprendi números complexos. Eu sei que tem lá a questão da equação, tudo, que você vai trabalhar com Bhaskara negativo, né? Mas, gente, na boa, nunca me aprofundei nisso. Então, tiveram coisas que eu trabalhei bastante, como, por exemplo, geometria plana é uma coisa muito importante. Razões e proporções é totalmente importante. Então, tem coisas que são importantes. Então, nesse momento, você vai saber o que é importante fazendo prova, resolvendo as provas antigas. E é isso que vai fazer vocês passarem, e é isso que vai fazer, nesse momento, vocês aumentarem mais os acertos para vocês terem aquele diferencial final e ganharem confiança, porque é o mais importante, ganhar confiança para chegar tranquilo na prova, chegar de uma forma bem mecânica mesmo, chegar e só aplicar o que vocês desenvolveram agora. E redação. Foquem muito na redação, vocês precisam ir bem na redação. Para quem quer medicina, a redação é um diferencial em qualquer vestibular, no Enem, na FUVEST, na Unifesp. Redação é um diferencial gigantesco, então trabalhem isso. E o que eu gostaria de deixar vocês vão conseguir, e a formação médica de vocês, ela começa agora. Então, a conduta que vocês estão tendo agora, ela vai ser uma conduta similar àquela que vocês vão desenvolver na graduação. Talvez vocês aprimorem uma ou outra coisa, mas é basicamente isso. Então já se habituem a ser bons no que vocês fazem, a querer mais, a sempre querer buscar mais coisas, porque tem muita gente aqui fora precisando de vocês. Então não esqueçam que vocês vão depois, no futuro, vão estar no consultório de vocês, vão estar no centro cirúrgico, e as pessoas vão precisar de vocês. Então, não estudem de qualquer forma, assim, não sejam muito despojados, mas saibam que vocês são seres humanos, que vocês também têm limitações, que vocês têm dificuldades, que vocês sofrem, que vocês passam por ansiedade, e isso é muito normal. Então, eu acho que esse momento de vestibular, ele é muito importante para vocês aprenderem a lidar com essas coisas, porque na graduação isso daí também vai machucar vocês. Vocês também vão se sentir mal com algumas coisas, e vocês, tendo passado por essa etapa, vocês vão saber lidar melhor com a situação. E é isso que eu queria desejar, boa sorte para vocês. Eu vou fazer as provas também, tudo. E é nóis. Qualquer coisa comenta aí e tal. E desculpem os sumiços que eu tiver. E é isso, gente. Abraço, tchau. É nóis. E vocês vão passar, viu? Tchau.